O técnico Roger Machado deve ter uma novidade no time que enfrenta o Guarani pela estreia do Internacional no Campeonato Gaúcho. Em contrapartida, coloca dúvida no ataque da equipe principal. A possibilidade de venda de Rômulo e o porquê o Internacional está tentando segurar o volante. E mais, a data de estreia de Alexandro Bernabei e a pré-temporada particular que o argentino vai ter de fazer no CT Parque Gigante. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, no CT Parque Gigante, namorada dos Quero-Queros, a casa da nossa base, lá em Alvorada. Faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, deixa aquele like que ajuda pra caramba o conteúdo e compartilha se tu puder nas tuas redes, nos teus grupos, pra tua família, pros teus colorados, enfim, pra todo mundo que tu conhece aí que possa vir a curtir esse conteúdo aqui. Eu quero te mostrar uma barbada que a Arcadame, olha, meu, assim... A Arcadame já tem as melhores peças de roupa da moda masculina. Enzo Milano, Calvin Klein, Hangar 33, Lecoq. Velho, tem de tudo lá na Arcadame, no coração de Gravataí. E agora eles estão fazendo essa promoção no verão. 2 peças, 20% off. 3 peças, 30% off. 4 peças, 40% off. Fala com a galera da Arcadame, fala com o Carlos, fala com o Vini. Eu tenho certeza que tu vai achar alguma peça do vestuário masculino pra tu pegar e melhorar, né, velho? A tua beca aí, como diria o meu antigo avô, beleza? Deixa eu falar com você o seguinte, tá? A gente tem algumas novidades do treino de hoje. Primeira vez que o Internacional abriu para a imprensa uma parte do trabalho. E aí aqui ficam algumas dúvidas, porque o que foi podido assistir não dá um time encaminhado, mas começa a dar algumas dicas de o que o Roger pretende fazer se ele perder o volante Rômulo para o Tigres do México. E é outro assunto que a gente vai tratar daqui a pouquinho no conteúdo, tá? Primeiro de tudo, a abertura do meio-campo não deve ser o Fernando. Deve ser o Luiz Otávio, ao lado do Thiago Maia. Ainda que a gente tenha o Rogel de volta, deve seguir o Cleiton Sampaio, pela questão muito mais do ritmo de jogo do que o uruguaio. O Cleiton Sampaio jogou no amistoso diante do México. O Rogel ainda não trabalhou com atividades de jogo, né? Simulando as jogadas e tudo mais que ele tem que fazer ao longo dos 90 minutos. Então, se a gente puder trabalhar uma possibilidade agora para quarta-feira, 19 horas, contra o Guarani lá em Bagé, dá para botar o Antony, o Bruno Gomes, o Vitão, o Cleiton Sampaio aqui brigando na lateral esquerda, o Pablo e o Brian Aguirre. Abertura do meio-campo, o Luiz Otávio com o Thiago Maia. E aí tem uma novidade também no meio-campo. Em vez de o Borré, pelo lado direito, o Roger testou o Wanderson. Por quê? Tem uma dúvida no ataque. Valência ou Borré. Depois a gente tem o Wesley e o Alan Patrick aqui na linha de 3. Então amanhã deve seguir o último treino e meio que a última organização tática do Roger. E aí a gente definir. Pelo que eu conversei com as pessoas, Borré vai ser o ataque e não o Valência, tá? Eu já falei para vocês que eu tô apurando algumas coisas sobre Valência, tá? Eu ainda não posso cravar tantas coisas assim, tá? Mas o Roger vai optar pelo Borré, que tem mais movimentação do que o equatoriano. Então, fica aí o time para essa partida de estreia do Campeonato Gaúcho. Campeonato Gaúcho que tem tiro curto, 8 jogos. Tem de vencer os jogos logo, para não ficar dependendo, né, de uma possibilidade de melhor segundo para estar na semifinal
do estadual, né? Voltar a ganhar um troféu, voltar a figurar entre o principal, como o principal, né, time do Rio Grande do Sul em termos de campeonato, claro, mas também impedir o Octa do Grêmio. Por que o Bernabei não vai jogar? Pô, primeiro porque acredito que até é meio óbvio, né, gurizada? Ele precisa fazer uma pré-temporada. Eu procurei também uma pessoa do trânsito lá no vestiário para perguntar, para falar sobre ele, para perguntar como é que ele voltou, como é que tá a carga de trabalho dele agora para logo que ele foi apresentado, anunciado, melhor dizendo, né, como o reforço de 2025, a continuidade no Beira-Rio e tudo mais. Eu ouvi o seguinte: o Bernabei, embora ele tenha se apresentado com uma boa condição, ele precisa passar o mesmo processo dos demais, processo físico, processo de pré-temporada. Tudo vai depender de como ele evoluir, mas há uma tendência de que ele vá jogar ou no dia 28 contra o São José ou no dia 2 contra o Avenida. E aqui eu vou explicar por quê. Pensa o seguinte, ele realizou o primeiro treino no dia 19, ontem, domingo. Então, se a gente pegar que os jogadores tiveram 10 dias de treino, do dia 6 ao dia 16, ele também teria de ter os mesmos 10 dias, levando em consideração o que essa fonte me passou, ok? Então, 19 mais 10, 29. Para bater 29 seria ali o 28 com o São José. Acho que ele não atuaria no sintético lá do Passo da Areia. Posso estar enganado, tá? Mas fica mais fácil voltar no dia 2, uma vez, né, que está à frente dos 10 dias, do que no dia 28, um dia a menos. Ou até dependendo 2, né? Porque vai ter que pegar e vai ter que fazer o dia da preparação, o dia da delegação indo para o hotel e tudo mais, é quase um treino a menos. Então, acredito que no dia 2, contra o Avenida, no Beira-Rio, a gente vê o Bernabei em campo. A venda do Rômulo. O Inter começa a conversar com o André Curi, que está em Porto Alegre, para definir situações como o Rômulo, falar sobre o Alan Patrick e a proposta da MLS, outros investimentos aí que o Internacional está fazendo no mercado, que é o Kaique Rocha, possibilidade do Mina. Não avancei muito na questão do Mina, tá? Algumas pessoas me disseram o seguinte: não é o zagueiro que o Inter quer. O que corrobora lá atrás com uma informação que eu tinha já para vocês lá, que o Inter não queria o Mina desde muito tempo. Ele foi oferecido para o Internacional, é diferente. E daí me disseram o seguinte: o Inter, ele aceita vender o Rômulo, porém não nos moldes que estão sendo apresentados. O Tigres não vai botar mais que 5 milhões de dólares. Até aí já se sabe o lado de lá. O lado de cá é o seguinte: o Inter quer faturar 85% do negócio. Ele quer que o Atlético abra mão de sua parcela para o Inter, Inter, ficar com mais dinheiro. E aí, por isso que estamos falando dos 85%. O Inter tem 65%, o Atlético abriria a mão de 20%, fica com o Inter os 85% e os outros 15% o Atlético leva. Nesse montante todo, tá? Nessa matemática, ficaria 85% para o Inter, 25 milhões de reais, 750 mil dólares, 4 milhões e meio para o Atlético. E aí, esse é o grande empecilho, ou isso que está emperrando, porque agora vai ter que ser o André Curi, o representante do Atlético e tal, para conversar a respeito dessa divisão aí que o Internacional quer fazer. Justamente pelo fato de que, por que o Inter quer lucrar mais? Porque o Inter que botou ele na vitrine, o jogador ganhou um destaque a ponto de o Tigres querê-lo a partir de jogos com o técnico Roger Machado. Então o convencimento do Atlético de Minas Gerais será esse, de que a janela é muito maior e que, claro, né, ele, pelo tamanho que tem, pelo investimento que tem e tal, 4 milhões e meio de reais é um valor satisfatório em cima de um montante total. Beleza? Enfim, o que tu achou aí
das informações. Faz o seguinte, eu quero saber qual o ataque que tu colocaria, Valência ou Borré? Mas, tu acha que o Luiz Otávio é uma boa para abrir o meio-campo no lugar do Romo, no lugar do Fernando? Faz o seguinte, opina nos comentários. E também não te esquece que kto.bet.br é onde tu vai te divertir pra caramba. Cada jogo é único em kto.bet.br e tu pode conhecer como é que funciona a plataforma no link que está na descrição ou no comentário fixado ou ainda no QR Code que está aí na tua tela. Valeu? A gente vai se falando. Forte abraço. Tchau.